Coração pulsante que muda de cor a cada batimento. Elas se misturam e formam um logo do Viva Bem escrito em cinza. Olá, pessoal! Neste segundo encontro do programa Viva Bem, vamos esclarecer mais dúvidas sobre vacinação e prevenção à Covid-19. Vem conferir! Imagem esmaecida em vermelho e roxo e o texto A Segurança dos Imunizantes. Uma curiosidade que a população em geral tem em relação à produção da vacina. Algumas pessoas têm receio pelo fato de as vacinas terem sido criadas e testadas, disponibilizadas em tempo recorde. Então, doutora Raquel, eu gostaria que você explicasse como aconteceu esse processo e por que podemos confiar na segurança dele. Bom, vamos lá, né? Primeiro, eu acho que é uma vitória da ciência, né? É uma enorme felicidade para qualquer profissional de saúde, né? Acho que a Thalita vai concordar comigo, a existência da vacina. Porque nenhum médico, né? Ninguém quer tratar uma doença que ele não tem muito o que fazer. A vacina nos dá muita segurança, ela atinge o maior número de pessoas, então encontrar uma vacina já é motivo de muita comemoração. No caso do Covid, o que aconteceu é que na hora que eles foram estudar as vacinas, o que acontece é que ele tem o que se chama de spike no inglês, é como se fosse um espinho. E esse espinho, ele foi identificado como aquele lugar ou aquela substância que faz com que a gente não tenha a forma grave do Covid. Então, isso acelerou demais o trabalho. Além de que todas as indústrias farmacêuticas e de vacina pararam toda a produção das outras coisas para correr atrás da vacina. Primeiro, porque é o negócio delas e segundo, porque todas queriam de alguma maneira contribuir para que isso acabasse logo. Então a velocidade aconteceu, primeiro, por toda essa corrida, pela crise mundial que se instalou e segundo, porque foi mais fácil de encontrar como que a gente deveria matar o vírus. A vacina, né, hoje a gente tem algumas formas da produção e qualquer vacina, ela tem 3 etapas para ser liberada. Ninguém libera a vacina que não passa por esse processo. Então, a vacina foi rápida, ela foi rápida porque o vírus ajudou a gente, ela foi rápida porque a gente também usou uma técnica que é moderna e que por isso ela acelerou a produção. Isso não significa que ela seja melhor ou pior. Espero ter ajudado, né? Excelente explicação, né, doutora? É isso mesmo. Então, pessoal, todas as vacinas, elas são seguras. Acho que esse movimento todo da pandemia, ele trouxe a importância do compartilhamento, inclusive, né, científico, dos estudos, inclusive dos próprios laboratórios e farmacêuticas, todas colaborando em busca de achar soluções para que a gente conseguisse conter a pandemia. Isso que você falou é bacana, né? Imagem esmaecida em vermelho e roxo e o texto A Eficácia dos Imunizantes. Outro ponto fundamental e que ainda gera algumas dúvidas é em relação à eficácia dos imunizantes disponíveis. Nós acompanhamos na imprensa e também nas redes sociais uma série de pessoas preocupadas com a fabricante da vacina. Então, vamos falar os motivos pelos quais não devemos escolher a vacina? Faz sentido, doutora, ser um sommelier da vacina? Não faz, né? Quando a gente traz para o sentido da vacina, quando a gente toma a vacina de gripe, por exemplo, quantas pessoas lembram a marca da vacina de gripe que tomou? Ninguém. Por quê? Porque para que uma vacina seja liberada para uso, ainda mais em uma população, ela passa por uma série de etapas. Então, todas as vacinas, elas têm o seu efeito garantido, são várias fases de estudo. Quando eu falo sobre eficácia de vacina, também não tem sentido. O que a gente tem que pensar eu vou pegar Covid, eu vou ter sintomas de Covid, eu vou ter meu nariz escorrendo, eu vou ter tosse, eu vou parar de sentir gosto, eu vou ter febre, eu vou ter mal-estar? Sim, posso ter, sim, porque eu vou continuar entrando em contato com o vírus. Eu vou morrer de Covid, eu vou para UTI por causa do Covid? A resposta é quase certeza que não, né? A vacina, ela protege contra os casos mais graves. É isso que a gente precisa pôr em mente, né? Não existe vacina 100%, né, capaz de blindar qualquer tipo de doença. Nós vamos ter rubéola, vamos ter contato com a cachumba, os vírus circulam na nossa população. Aí entra uma segunda etapa que é muito importante. Quanto mais pessoas se vacinarem, menor é a chance do vírus circular. Todo mundo sabe que o Covid precisa de um corpo para circular. Se os nossos corpinhos todos estão protegidos,
ele circula e morre, circula e morre. Então a gente vai cada vez mais aumentando a chance de se livrar dessa pandemia que nos assola aí nos últimos 2 anos. Isso mesmo. Então, vacina não é vinho, sommelier é para vinho e vamos tomar um bom vinho. Isso mesmo. Pessoal, então isso que a doutora trouxe é super importante. A gente observa isso, inclusive, em outras vacinas, né? Então, a gente tem a vacina da gripe, lógico, Sim. a gente faz uso da vacina para evitar os casos graves da gripe. E no Covid a mesma coisa. Então, a gente tem estudos que mostram que os óbitos de pessoas vacinadas é muito baixo, né? É ínfimo. Então, a importância de que todos se vacinem, né, pessoal? Imagem esmaecida em vermelho e roxo e o texto, a importância da segunda dose. É fundamental falarmos dessa segurança e do controle rigoroso nesse processo. Agora, falando em procedimentos, nós explicamos a importância da imunização, mas vale ainda ressaltar, pessoal, que esses benefícios de prevenção e controle da doença só serão alcançados com a imunização completa, ou seja, com a segunda dose. Doutora Raquel, fala pra gente a importância da segunda dose. É para tomar, né? A vacina, como eu falei, ela é calculada, a gente calcula quanto cada pessoa pode receber daquele pedacinho do vírus para se defender. Então, eu injeto na primeira dose uma quantidade de vírus, seja ele artificial, seja ele atenuado, seja ele modificado. Injeto uma quantidade, o nosso corpo vai ficar atento, vai se defender e ele vai gerar uma quantidade que a gente chama de anticorpos. Esses anticorpos são como se fossem soldados que a gente vai guardando. Só que para fazer uma guerra eu não posso ter 5 soldados, né? Então eu preciso fabricar mais soldados. Aí entra a segunda dose. Só que entre a primeira e a segunda dose, o nosso corpo ele desenvolve uma memória. Então o tempo que eu levo para a primeira dose, entre aspas, fazer efeito, ele é um pouco mais rápido na segunda. Por isso que a gente calcula, então na primeira dose eu vou dar aquela quantidade, eu vou fazer um X de anticorpos. A segunda dose, ela é extremamente necessária. Tem vacinas que tem 3, tem vacinas que tem 2. Quem tem filho pequeno vai saber, né? Tem o reforço, tem o calendário vacinal. Por que isso acontece? Porque eu preciso desenvolver a memória imunológica. A segunda dose faz com que o nosso corpo lembre que aquele espeto do vírus está entrando e que ele precisa acionar aquele setor do exército. Quando eu não tomo a segunda dose, eu não tenho anticorpos em quantidade suficiente, ou seja, eu não estou protegido. Eu tenho um exército de 5 pessoas e eu tenho 50 milhões de Covid circulando. Então é muito importante porque o nosso corpo ele precisa aprender. Aproveitando, vocês devem ter lido no jornal sobre a terceira dose. Por que que isso vem sendo falado? Isso também não é novo, né? Eu trabalhei muito tempo com transplante de fígado. As pessoas que têm uma imunidade menor, o que é imunidade menor? É a capacidade de se defender contra os inimigos. É a capacidade, em última análise, de formar anticorpos. Essas pessoas, então, quem tratou para câncer, quem toma remédio que altera a imunidade, né, para se defender de outras doenças, que são os chamados imunobiológicos, quem tem doença renal, doenças mais crônicas, às vezes eles não têm essa imunidade tão alerta. Então eu preciso expor a uma quantidade maior de vírus para que o sistema desenvolva aqueles soldados. Não tem nada a ver com a vacina, nada a ver porque a gente mudou de ideia. Isso acontece na medicina há muito tempo. Então, é super importante seguir o calendário. Imagem esmaecida em vermelho e roxo e o texto, a imunização de adolescentes e crianças. A imunização de adolescentes e crianças também está avançando. O que já se sabe em relação aos resultados para esses grupos, doutora Raquel? O que se sabe são o que a gente tem aí dos estudos que vêm sendo produzidos. Então, a gente sabe da segurança para os adolescentes, né, da vacina produzida pelo mRNA, que é da marca Pfizer, por isso que o nosso governo tem feito. Ainda não se tem muitos estudos para a população das crianças, até porque os estudos começaram nos grupos que estavam morrendo mais. Então, à medida que esses dados vão sendo liberados, as vacinas vão sendo liberadas e é por isso que o calendário começou a partir dos grupos que participaram dos estudos. Então, como eu disse, né, eles usaram os profissionais de saúde e nos outros países também.
ainda eles não colocaram as crianças nos estudos, então eles sempre vão por último, isso acontece na pediatria como um todo, então as crianças vão ser as últimas a serem estudadas, porque existe uma série de fatores a serem considerados na eficácia da vacina, por isso que ainda o calendário não chegou até os nossos pequenos, mas deve chegar em breve. Imagens mais cida em vermelho e roxo e o texto Cenário Global. Aqui no Brasil, como falamos, a vacinação já apresenta resultados positivos. Mas, por outro lado, estamos vendo a alta de casos em outros países como Estados Unidos e França. Então, é importante explicarmos o que vem ocorrendo nesses países, doutora Raquel. O que vem acontecendo? Vamos lá, né? Os Estados Unidos, eles estão atrás do Brasil na sequência vacinal. Então, hoje, eles estão atrás da gente no número de pessoas vacinadas. Estão no verão. A máscara, o distanciamento ali não estão acontecendo. Então, o que a gente assiste é quase aquele jogo infantil. Eles voltaram para o começo da brincadeira. Eles têm um esquema vacinal que está incompleto, então eu tenho, principalmente em Miami, Miami é o centro desse número elevado de casos. O que a gente está vendo? Eu tenho pessoas que não se vacinaram, eu tenho pessoas que vacinaram uma dose e está tudo certo, não tenho máscara, não tenho álcool gel, não tenho distanciamento, tenho praia, tenho verão, tenho jogos, tenho tudo acontecendo. Então, eles de verdade estão reescrevendo o começo da pandemia. Então, de novo, é importante que a gente se vacine, eles estão mostrando que qualquer relaxamento faz com que a gente volte no começo do jogo. Então, isso é a mesma coisa na França, onde as ações de distanciamento também não estão acontecendo e apesar da vacinação, isso vai acontecer. Então, nos Estados Unidos e na França, isso já vem tendo um olhar maior da comunidade médica, né? O governo ali vem endurecendo as medidas agora em favor da vacina e eu acredito, com certeza, que eles devem superar essa fase de alta nos casos de Covid. Isso é super importante, né, pessoal, que a doutora Raquel trouxe, porque a gente está entrando nessa fase, né? Sim. A gente vai entrar aqui no verão, então assim, a vacinação ela está evoluindo, mas é super importante que mesmo com o esquema completo de imunização, a gente continue usando a máscara, seguindo com o distanciamento social, fazendo higienização aí com álcool, né? É isso que vai evitar que a gente, de repente, siga o mesmo exemplo desses países, né? Exatamente, passe adiante, né? Porque eu vacinei, mas a Thalita não vacinou. Eu não sei. E quando eu estou numa aglomeração, eu estou na praia, eu estou num show de música e vamos, por favor, a gente quer ir, né? Mas para isso eu preciso ter certeza que está todo mundo protegido. E isso não vai acontecer se a velocidade de vacina não aumentar. Pois é, e é o que a doutora Raquel falou, né? A gente já está chegando ali, já do meio para o final do jogo. Vamos. Precisamos ter cuidado para não voltar do início, pelo né? amor. Imagens mais cida em vermelho e roxo e o texto A Importância dos Protocolos. Com o avanço da vacinação, começamos a ver a retomada da economia e do comércio. E até alguns eventos já estão acontecendo. Mas é importante não esquecermos dos protocolos. Máscara e higiene das mãos são fundamentais nesse período, para que possamos continuar com índices favoráveis. Não é isso, doutora? Sim, senhora. Sim, senhora. O Covid, né? Ele é um vírus de contato. Não tem jeito, né? A gente quer abraçar, eu adoro abraçar, beijar, não tem jeito. A máscara protege mais de 90% dos casos. Então, uma máscara dupla protege 90%. Não podemos desanimar dos protocolos. Vamos ter coragem, vamos seguir firmes. A máscara, ela protege 90% contra o Covid. Então, usar máscara garante quase que uma cobertura muito boa. E por que eu preciso manter o uso da máscara, o álcool gel, o distanciamento? Porque eu não sei quem está do outro lado. Eu não sei se a Thalita tem um bebê pequeno e esse bebê dela não foi vacinado. E esse bebê vai para a escola e ele brinca com outros bebês. E assim a gente não ajuda a situação a terminar. Então, o protocolo, a máscara, primeiro que ela me protege e segundo que ela protege o outro. Então, a gente não pode desanimar. A gente acabou de falar dos Estados Unidos, é normal, a gente está cansado, mas acho que a gente tem que respirar fundo, seguir adiante com a máscara, né? A máscara, ela tem alguns efeitos. Primeiro, ela me protege, né, da Thalita falar, as gotas de saliva vêm, grudam aqui, eu ponho a mão no rosto e ganho um Covid. Então, ela protege do outro e ela protege o outro, porque a hora que eu falo, eu também
coloco gotículas. E o vírus do Covid, ele vive nas fossas nasais e no fundo da nossa garganta. Quem fez o exame sabe onde vai o cotonete, é onde mora o Covid. Então, a máscara evita que ele encontre um lugar muito bom, quentinho, escuro, para ele se multiplicar. Enquanto todo mundo não tiver vacinado, enquanto essa situação não tiver aí mais controlada, não existe saída, existe essa proteção. É como se a máscara fosse a nossa armadura, como se ela fosse a nossa proteção, a nossa capa, para evitar que o Covid de novo grude. E não é que eu já tomei vacina, eu tô com o passaporte da felicidade. Infelizmente, eu adoraria, né? Eu trabalho num hospital, é o dia inteiro de máscara, é o álcool gel na mão, é o dia inteiro. Então, ninguém está dizendo que isso é bacana, etc. Mas a vacina também não é um passaporte. Às vezes a gente lê, né? As pessoas leem aquilo que é mais interessante. Eu vou tomar essa marca, eu vou viajar. Isso não acontece, porque o vírus continua circulando. Então, o fato de vacinar faz com que você tenha os soldados e com que você esteja mais preparado caso o Covid entre em contato com você. Mas ele só vai entrar em contato se você estiver desprotegido. Então, a proteção também evita que você tenha uma forma mais leve, mais forte dessa infecção. Então, infelizmente ou felizmente, é simples. Não é difícil, né? Poderia ser algo muito mais complexo, né, do que uma simples máscara e um álcool gel. Todas as empresas têm distribuído, têm dado isso para os seus funcionários. Eu acho isso sensacional. É uma medida que deveria acontecer em todos os lugares. Então, não tem uma desculpa para não aderir e não tem jeito. Vamos seguir, daqui a pouco vai acabar, mas nesse momento é o que a gente precisa fazer, não é nenhuma opção, né? Um ponto importante da máscara, né? Ela não é assim infinita. Ela não é, né, igual a meia. A gente tem que lavar, a gente tem que trocar. Quando a gente fala, a máscara, ela nos protege cerca de 2 horas. Então, se eu tenho uma máscara dupla por 2 horas e eu estou aqui conversando sem parar, eu preciso trocar. Isso vale para um professor, para um pastor da igreja, para alguém que vai fazer uma reunião. Então, eu preciso usar a máscara e usar corretamente. A de tecido, eu preciso lavar. Eu preciso trocar. E se ficou úmida, né? Eu vou fazer na academia, molhou a máscara, precisa trocar. Não dá para ficar colada, porque você não está protegendo ninguém, e nem você, nem o outro. Então, se é para usar, usa direito. Daqui a pouco acaba, mas nesse momento temos que usar. É isso aí. Bom, aqui a gente tem também os nossos funcionários que estão trabalhando presencial, né, pessoal? E esse reforço em relação à substituição da máscara Sim. é super importante para que então ela seja efetiva, né? Vocês viram a doutora Raquel falando, 90%, né, a máscara consegue garantir de proteção. Sim. Então a gente precisa usar, pessoal, e o tempo todo. Essa é a nossa maior fortaleza, é seguir os protocolos que a gente tem, né, dentro do ambiente de trabalho e também no nosso ambiente social. Com certeza, com certeza. Neste encontro, aprendemos mais sobre a eficácia e segurança dos imunizantes, a importância da segunda dose, a imunização de adolescentes e crianças, o cenário global da Covid-19 e a importância dos protocolos. Então, faça a sua parte. Vacina boa é vacina no braço. Muito obrigada a todos e todas. E até a próxima, pessoal. Coração pulsante que muda de cor a cada batimento. Elas se unem e formam o logo do Viva Bem, escrito em cinza. Ao lado, surge o logo do Bradesco.